Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Hoje a gente vai falar sobre milagres. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente fala acerca de milagres, talvez seja tentar definir o que é um milagre. E de forma bem superficial, a gente poderia dizer que os milagres são eventos extraordinários provocados por um ser divino que intervém de forma sobrenatural no natural. E ser um cristão pressupõe declarar crer em milagres. Não é possível um cristão se declarar cristão se ele não crer em milagres, já que descredibilizar a veracidade de milagres seria o mesmo que descredibilizar o próprio Deus, seria o mesmo que descredibilizar doutrinas caras para um cristão, como, por exemplo, a deidade do próprio Cristo, já que crer em milagres pressupõe que um cristão creia, por exemplo, que Cristo ressuscitou. E se alguém diz não crer em milagres, essa pessoa não consegue crer e não pode dizer que crê, por exemplo, na ressurreição de Cristo. E se um cristão não crê na ressurreição de Cristo, obviamente ele não pode se denominar um cristão. É claro que existem inúmeras posições diferentes quanto à questão dos milagres, mas o que eu quero dizer com crer em milagres ser um atestado para alguém que se diz ser cristão, aquele que diz ser cristão, obviamente ele pressupõe afirmar e deve pressupor afirmar crer em milagres, já que a ressurreição é um milagre sobrenatural que aconteceu no natural, que foi provocado por Deus para que Jesus cumprisse as Escrituras. É claro que dentro dessa crença da veracidade de milagres existem outros inúmeros milagres, não tão importantes tanto quanto a ressurreição de Cristo, mas que podem ser debatidos dentro de um campo de acordo com a sua veracidade, explicações, interpretações diferentes. Mas, a priori, ser um cristão significa crer em milagres. Não há a possibilidade de um cristão se afirmar ser cristão e não crer em milagres, já que um cristão deve, no mínimo, começar crendo no milagre da ressurreição de Cristo. Então, sendo assim, esse é talvez um primeiro pressuposto em que a gente pode começar desmistificando, tirando aquela hipótese de haver cristãos que não corroboram com a ideia dos milagres existirem. Agora, se os milagres existiram e aconteceram somente no período apostólico ou veterotestamentário, assim por diante, aí a gente vai entrar em outra seara, outro campo, outra conversa, talvez um dia um outro vídeo, mas a priori, em um primeiro momento, ser cristão significa crer em milagres. Mas, entretanto, vale a pena a gente ser cuidadoso quanto a alguns radicais quando se fala acerca de milagres, já que o milagre ele se tornou um pressuposto para um outro grupo, que não é só aquele que tem dificuldade de aceitar que um milagre existe, mas aquele grupo que ele usa o milagre como seu fim para se dizer ser um cristão. Por exemplo, hoje a maioria, e infelizmente isso acontece dentro do contexto neopentecostal de forma mais exagerada e desesperada, e dentro de muitos contextos até pentecostais que não são saudáveis, que na teoria são pentecostais, mas na prática já se tornaram neopentecostais. E não generalizando, eu sei que existem campos pentecostais clássicos saudáveis, mas a grande realidade é que muito dos campos pentecostais se dizem pentecostais clássicos na teoria, mas na prática já
aderiram ao neopentecostalismo com práticas onde os milagres são o fim para que as pessoas ali estejam. Então as pessoas passaram a buscar a Deus somente pelo que Deus pode dar, por assim dizer, pelos milagres pessoais e individuais que Ele é capaz de realizar na vida desses indivíduos. E aí, é aí que essa palavra milagre fica banalizada. Então, aqueles que são mais céticos quanto aos milagres, por vezes, assumem essa posição um tanto quanto mais racional diante dessas situações, pelo fato da banalização do que as pessoas fizeram dentro desses contextos com os milagres. Então, sendo assim, existem hoje inúmeras tentativas de explicações científicas, por exemplo, para os milagres relatados na Bíblia. Exemplo, existem muitas explicações científicas para os relatos dos milagres relatados no livro do Êxodo acerca das pragas do Egito. Eles tentam, e com bons argumentos, por assim dizer, alguns um tanto quanto bons e até interessantes, mas outros muito ruins, mas eles tentam de forma científica explicar cada praga ali do Egito, e isso daria um assunto amplo, onde a gente deve evitar entrar aqui para não perder tanto tempo. Mas ainda que muitas das vezes essas explicações científicas para esses milagres, como muitas vezes as pragas lá do Egito, aqueles milagres sobrenaturais são explicados, ainda que eles possam ser um tanto sem sentido, quanto a simplesmente são tão sem sentido que era mais fácil acreditar na intervenção milagrosa sobrenatural de Deus, mas alguns optam ir por esse caminho. Mas se a gente considera isso, essas explicações científicas e racionais quanto aos milagres, ainda assim, isso não descredibiliza em momento algum o fato de que esses eventos, ainda que explicados cientificamente, tenham acontecido. Isso intriga, que esses eventos tenham acontecido bem no momento onde aquele povo precisava. Por exemplo, eu já vi muitas explicações científicas quanto à abertura do mar quando o povo hebreu passou no meio do Mar Vermelho. E dão explicações ali, explicações aqui, e ainda que algumas sejam um tanto quanto mirabolantes, sem crédito nenhum, outras fazem um tanto quanto mais sentido, mas ainda assim o que não descredibiliza o milagre, a providência de Deus para com aquele povo, é porque aquilo aconteceu justo naquele momento, quando aquele povo precisava. Então, não existem muitas saídas científicas para descredibilizar milagres bíblicos. Aqui é um exemplo acerca que a gente falou um pouco sobre as pragas do Egito, um pouco sobre aquele milagre que abriu o Mar Vermelho, mas a gente teria muitos outros para falar e analisar, e na maioria deles, por mais que com bons argumentos científicos, a gente acaba chegando no mesmo lugar e vendo a providência sobrenatural e milagrosa de Deus. Apesar de tudo que a gente expôs, apesar de tudo isso que a gente falou e expôs até aqui, é pertinente, e o que deve ser levado em conta é que a gente precisa urgentemente de uma correção quanto ao porquê a Bíblia relata milagres. A gente deve fazer uma correção na motivação que esse termo milagres tem causado dentro do nosso contexto. Esse tem sido o grande problema. Talvez esse seja o grande problema, esse seja o fato pelo qual muitos se fecham em relação a crer nessa palavra milagres, e obviamente é muito contaminador e muito prejudicial a forma como as pessoas tratam esses milagres. Então deve ser feito aqui uma correção quanto ao que nós entendemos e para que servem esses milagres. E a Bíblia, em um primeiro momento, a gente tem que compreender que a Bíblia ela é uma narrativa, uma grande história que propõe redenção. E sendo assim, os milagres eles estão atrelados a essa narrativa redentiva.
redentiva. O que eu quero dizer com isso é que nenhum milagre na Bíblia está na Bíblia simplesmente para demonstrar que Deus poderia fazer grandes coisas sobrenaturais. Nenhum milagre, por exemplo, que Jesus operou no seu ministério está na Bíblia para demonstrar que Deus simplesmente poderia curar uma enfermidade, libertar um homem ou uma mulher de um espírito imundo ou coisas do tipo. Não, os milagres estão encaixados dentro dessa grande narrativa redentiva que a Bíblia traz. Os milagres na Bíblia não podem ser tratados como um fim, mas como algo didático, que apontam para o caráter de Deus. Quando a gente olha para as próprias pragas do Egito, por exemplo, a ideia não era simplesmente Deus desferir pragas contra o povo do Egito. A ideia era demonstrar quem era Deus, apontar para um caráter de quem era o Senhor de tudo e de todas as coisas. Por exemplo, a gente sabe que esse povo era extremamente no Egito tendencioso a colocar a sua esperança, a sua confiança em outros deuses. Então, o que a gente vê é um embate de Deus contra os deuses do povo egípcio, e a gente vê um Deus demonstrando ser um único Deus. Então, demonstrando ser o Deus poderoso que tinha mais poder do que qualquer Deus que o povo egípcio poderia colocar a sua confiança e a sua esperança. Isso aponta para o caráter de soberania, isso aponta para o caráter de misericórdia de Deus para com o processo redentivo que ele operava no povo egípcio. Isso aponta para a bondade, para a fidelidade de Deus que com esses milagres fazia acontecer essa história redentiva que resgataria esse povo do Egito, que na narrativa bíblica simboliza o pecado. Então, os milagres não são um fim, mas são um meio para apontar quem Deus é. E assim acontece com Jesus. O desejo de Jesus, por exemplo, ao libertar e operar sinais, era comunicar uma mensagem. Quando, por exemplo, Jesus ele purifica aquele leproso. A lepra era o sinal de um pecado, ela simbolizava o pecado. Quando alguém estava leproso dentro daquele contexto, esse homem era julgado como um pecador. A lepra era o sinal do pecado do leproso. Então, quando Jesus purifica o leproso, ele não está simplesmente demonstrando que tem autoridade e poder sobre uma enfermidade. Ele está demonstrando que ele tem autoridade e poder para vencer aquilo que simboliza o pecado. Essa é a grande mensagem que Jesus trouxe. Essa é a grande mensagem que os milagres de Jesus querem apontar. Essa é a grande mensagem que os evangelhos dizem. Por exemplo, João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31, João ele vai dizer isso explicitamente quando ele escreve: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenham vida em seu nome. O próprio Jesus, no Evangelho de João, ele não tinha o desejo de ser conhecido como um milagreiro, como um curandeiro, como um operador de sinais e prodígios. Quando ele, por exemplo, faz a multiplicação ali de pães e depois atravessa o rio para outro lugar e aquele povo vem até ele e ele diz uma grande mensagem: olha, eu sou o pão. Então, ele diz enfaticamente, explicitamente, demonstra a motivação errada de muitos que estavam ali. Quando ele diz que, olha, vocês não estão entendendo os sinais, vocês estão vindo a mim porque eu os fartei de pão. Então, a motivação dos milagres acontecerem, a intenção pela qual os milagres acontecem, era apontar a vinda do reino de Deus, era sinalizar para uma narrativa de redenção. E não simplesmente os milagres podem ser encarados, esses sinais e prodígios encarados como o fim pelo qual as pessoas estão dentro de um templo, estão dentro de uma igreja, estão tendo um suposto relacionamento de interesse com Jesus e não um relacionamento orgânico, íntegro, de pai para filho,
mas um relacionamento de alguém que simplesmente está interessado no que Deus, no que Jesus pode fazer por essas pessoas. O desejo de Jesus, ao libertar e curar, era declarar essa mensagem. Até os próprios demônios, por exemplo, eles diziam, dentro dos relatos dos evangelhos, e entendiam o propósito pelo qual esses sinais de libertação, nesse caso, e prodígios aconteciam. Quando Jesus aparecia diante dos demônios, muitas vezes os evangelhos relatam os demônios dizendo: olha, você é o Filho de Deus, você é o Santo de Deus. Então, até os demônios percebem e conseguem perceber o propósito pelo qual, de fato, esses sinais e prodígios de libertação, de cura, eram operados. Mas, por vezes, as pessoas têm tido uma compreensão amplamente errada. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 17, quando Jesus comissiona os 70, na comissão dos 70, Jesus comissiona esses homens e eles vão ali e voltam todos felizes porque tem autoridade, diz: olha, até os demônios se submetem a nós. E Jesus os corrige, demonstrando para eles o que era mais importante, demonstrando de fato o que era a importância para o evangelho que estava sendo propagado, e não a importância simplesmente para sinais miraculosos e prodígios. Os atos poderosos e os sinais miraculosos da Bíblia são sinais de redenção. Sendo assim, devemos corrigir a nossa forma de ver os milagres. Os milagres simplesmente fazem parte de uma história redentiva que aponta para um Cristo na cruz, que quer nos levar a reconhecer o maior milagre desse Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Espero ter te ajudado até aqui. Que Deus te abençoe.